Fala pessoal, tudo jóia? E aí, como tem passado frente a toda essa situação? Pessoal, eu achei como um meio da gente estar se comunicando, a princípio será dessa forma, tá? Mas já peço para que todos baixem o aplicativo Zoom, onde a gente estará fazendo encontros online também, tá ok? E a gente não pode parar, conhecimento nosso não pode parar, tá bom? Então eu queria estar revisando um pouco da nossa última aula, tá? Para quem perdeu e para relembrar um pouquinho, tá legal? Então, pessoal, só relembrando aqui, a gente é, a velocidade do crescimento, né? A velocidade do crescimento, a gente sabe, a gente pode destacar a fase do estirão puberal de crescimento, que é aqui que se encontra essa fase de estirão, que é por volta aqui de 13 a 15 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, mais ou menos, tá ok? E depois ele tende a vir a se normalizar, tá ok? Lembrando que a gente viu também sobre desenhos de estudos em crescimento, a gente tem os estudos transversal, os estudos longitudinal e os estudos misto, ok? Que vem a ser o estudo transversal, né? Um grande número de indivíduos de determinada idade ou sexo são avaliados, porém os resultados são representados apenas com dados da amostra, normalmente realizados num grupo ou população de forma específica. Exemplo, a gente põe aqui número, que é um N de 130 pessoas ou indivíduos, aqui no caso do sexo masculino, uma média de idade de 10,88 anos, tá? E a gente tem também a média de estatura de 1,57 m, tá? E a média da massa corporal de 52,3 quilogramas, tá? Então, esse aqui é um exemplo clássico de estudo transversal. A gente tem demonstrando aqui, trazendo um artigo da prática, tá? Das autoras Maria Elisete, tá? E da Silvia Trevisan, ok? Onde crescimento, composição corporal e aptidão física de meninas maturadas e não maturadas sexualmente. Tá? Vou ser bem breve com o gráfico, ok? Valores médios da estatura de todos os grupos, né? Então a gente tem 11 anos não maturadas. Olha aqui a média de estatura, 11 anos maturadas, tá? E aqui por diante, 12 anos não maturadas, maturadas, 13 anos. Então a gente percebe que as meninas maturadas, né, ela tende a estar na frente daquelas que não atingiu ainda a sua maturação, tá ok? Vamos lá. Dando sequência ainda, estudos longitudinal. O procedimento envolve repetidas observações no mesmo indivíduo durante um intervalo específico de tempo. Esse intervalo ele pode ser de anos, pode ser de mês ou pode ser de dia. Geralmente acontece estudos pode ser de semanas, meses, anos e anos ainda, né? Então, aqui um exemplo, um acompanhamento de 7 anos, tá ok? De 10 a 17 anos. Um exemplo clássico disso é se a gente pegar uma modalidade esportiva e vir acompanhando ela, desde o pré-mirim, pré-mirim, mirim, infantil e aí por diante. Aí vai seguindo, todo acompanhando esse grupo, tá ok? E a gente vai fazendo coleta de dados deles, tá? E a gente tem os mistos, procedimento composto por estudo transversal e longitudinal, tá ok? Então esse aqui envolve os dois estudos. É uma combinação de dados individuais medidos em todas as ocasiões, ok? Então, a gente tem um pouquinho do estudo transversal, onde eu vou pegar as características daquele grupo, ok? E ao mesmo tempo que eu pego as características, eu acompanho durante algum tempo, tá? No caso, alguns meses, ou em determinado ano, ou alguns anos, ok?
Aqui eu falei para vocês que a gente disponibiliza para vocês também, se vocês quiserem, a caderneta da saúde da criança, ok? Aqui tem disponível para vocês baixarem, download. Se precisarem também posso compartilhar com vocês esse conteúdo. É bem interessante o conteúdo, tá ok? Bem interessante porque tem um acompanhamento das crianças, dá para ver fase de crescimento, vacinação, enfim. E por diante. As mais utilizadas, mais acompanhadas é a do menino e a da menina, né? A caderneta da criança. Aqui, pessoal, é índice de massa corporal, o IMC. Né? Relembrando, então, o IMC, que é o cálculo que a gente faz peso corporal, ou massa corporal, sobre estatura ao quadrado. Não podemos esquecer de elevar lá ao quadrado. Okay? Esse aqui é um índice que a gente mede, né? Para a gente ter um parâmetro mundial, tá? Sobre aquele indivíduo, sobre aquela pessoa. Aqui também, a gente já entra um pouquinho mais específico. A gente pega de acordo com a idade, tá? Masculino e feminino. Então, a gente pega aqui, ó, com 2 anos, o IMC, né? Aqui no caso o máximo do IMC, né? O permitido, até o permitido. Ok? Então, a gente vem 2 anos e meio, 3, até os 18 anos. Tá? Então, aqui a gente pega um pouco mais específico aí. Aqui a gente tem um resultado de IMC médio por idade, sexo. Então, a gente pega desde do 0 ano, onde começa com o IMC um pouquinho alto e depois tende a subir e permanecer aqui por essa faixa. Só que lembrando que tem alguns países que têm o seu IMC mais alterados, né? Que é o caso aqui dos Estados Unidos, né? A gente tem caso também, o vermelhinho aqui, Grã-Bretanha, tá? O Brasil, ele tá mais aqui embaixo, tá? Aqui tá o Brasil, ok? Masculino e feminino. Esse aqui, né, é a tabela, parâmetros que vocês iriam estar utilizando no estudo de vocês. Porém, a gente vai ter que postergar esse estudo devido aos grupos ter parado, tudo, mas espero que a gente consiga fazer. Creio eu que deve acontecer essa paralisação até esse mês de abril, ainda deve continuar, mas acho que em maio mais ou menos começa a normalizar, por volta do meio de maio mais ou menos, penso eu que já deve. Então a gente deixa para um próximo trabalho esse aqui de vocês, tá ok? Mas eu quero que vocês façam sim, viu? Porque é muito interessante, é muito bacana, tá? Para vocês estar vendo na prática isso. Masculino e feminino, né? Essa aqui é a faixa etária de 2 a 20 anos. Para as meninas, aqui a gente tem o preenchimento dele, tá? Essa aqui é uma mesma menina, ok? Onde a primeira coleta foi feita em 2008, a segunda em 2009, 2010, 2011 e 2012. Esse aqui, então lembrando, é um estudo longitudinal, né? Então foi feito coletas em diversos anos. Aqui a idade que essa menina se encontrava, né, o peso dela, a massa dela corporal que ela se encontrava e a estatura, ok? Olha aqui a evolução dela, tá? Então, olha, em 4 anos aqui, ela teve um bom desenvolvimento, né? Se a gente fazer uma comparação aqui. Okay? E depois a gente joga na tabela, tá? Onde a gente traça aqui, né, e pega aqui, ó, essa primeira aferição dela, com 10 anos, tá? E a gente consegue fazer o acompanhamento da estatura, ok? E também a gente consegue fazer o acompanhamento da massa corporal dela, tá? Vamos lá, dando sequência. O menino também é um formato. Esse aqui foi um estudo onde foi feito duas coletas, né? A primeira foi no início do ano, em março, a segunda no final do ano, tá? Aí tinha 11 anos e aqui com 12 anos também, mesma situação, ok? Mesma situação da menina. Aqui também a forma da gente inserir na tabela, tá? E ver em qual curva, em qual nível que ele está perante a um padrão, tá? Se ele está acima da curva, se ele está abaixo da curva, tá? Então, isso aqui é um padrão que a gente tem.
Aqui, pessoal, é onde a gente, né, praticamente parou, onde queria dar um pouquinho mais de atenção. Seria um pouco rápido nesses primeiros, né? Eu quero focar um pouquinho no próximo, onde a gente viu o acompanhamento do crescimento. Então, a gente tem diversas formas. O primeiro aqui, onde a gente vai analisar, é alvo parental, né? Onde a gente tem uma fórmula para as meninas e uma fórmula para os meninos, tá? Então, a fórmula das meninas, a altura da mãe mais a altura do pai, menos 13 centímetros, mais ou menos 9, tá? Dividido por 2. E dos meninos, altera aqui, a altura do pai, a altura da mãe, mais 13, mais ou menos 10. Quando a gente vai para resolver essa questão, a gente tem aqui, ó, um exemplo que a altura da mãe seja 1,70 m e do pai 1,82 m. Então, a gente substitui, tá ok? A gente pega aqui, ó, a altura da mãe, substitui, ok? A altura do pai, a gente substitui, o 13 que é da fórmula e mais ou menos 9 que é da fórmula e o 2 que é da fórmula, ok? A gente tem esse resultado, depois a gente faz 339 menos 9 dividido por 2, que é 165 centímetros. E depois a gente tem 369 mais 9 dividido por 2, que a gente se encontra 174, tá? Então, essa menina pode alcançar, atingir a estatura de 1,65 m a 1,74 m, ok? E o menino, a mesma situação, tá? Que é o mesmo desenho, a gente só substituindo os valores aqui. Lembrando, pessoal, eu esqueci até de comentar com vocês, a gente tem essa observação. A avaliação mais efetiva no período de 2, 3 anos até 9 a 10 anos, tá? Intervalo mínimo de 3 meses e máximo de 12 meses, tá? Então, esse seria o período ideal para a gente estar fazendo essa coleta aí, dessas informações. Velocidade de crescimento, tá? A gente tem a forma, e aqui a gente vem para a prática, ó. Só substituindo também, tá? Ok. Estatura atual, substituindo da fórmula, hoje, ok. Estatura anterior, tá? Que é substituído daqui, legal? E a gente tem o 2 que já é do ΔT, que é o tempo, né? Tempo, 2 anos, legal? Substituindo, a gente teve um crescimento de 3 centímetros por ano. Se a gente decifrar um pouquinho mais, 50 centímetros semestral, trimestral e bimestral. Aqui, pessoal, o que eu queria chegar um pouquinho com você? Score Z, score de desvio padrão, tá? Então, o score de desvio padrão, vamos lá. Deixa eu já soltei tudo aqui as informações. Um exemplo, a gente tem um menino de 5 anos com estatura de 1,12 m, né, 112 centímetros. O que é o score Z? Ele é aqui, ó, ele pega a altura medida, tá? Menos a altura de referência e o desvio padrão da altura de referência para aquela idade. Então, a gente se encontra aqui, se a gente pegar de 5 anos, que é uma tabela referência, tá? Padrão. E a gente pega aqui, ó, aqui, ó, tá? A média, que é o que a gente vai substituir aqui, tá ok? Aqui já é a altura dele, ok? Que é essa daqui, ó, ok? Depois, a gente pega, ó, o segundo, que é o desvio padrão da altura referência para aquela idade. Então, o desvio padrão é aqui, ó, 114,5, que é esse, menos, tá? O desvio padrão daquela idade, que é o 109. A gente tem esse valor, então, é 0,45 para cima aqui, tá? Então, pode ter um erro de mais ou menos 0,45, tá legal? Pessoal, agora um trabalho aqui rápido, tá? Gostaria que vocês fizessem um trabalhinho aqui, bem simples, calculando o IMC, tá? Um alvo parental, que é a gente pegar a velocidade de crescimento lá de menino e menina, tá? E o score Z, o cálculo do score Z. Se tiver alguma criança em casa, faça com a criança, se não, pode fazer com vocês mesmo, tá? Ah, professor, mas eu não sei do meu pai, não sei a altura do meu pai. Tenta pegar um parâmetro de quanto mais ou menos ele tinha, pergunta para sua mãe, ou se for ao contrário, pergunta para o seu pai quanto de estatura mais ou menos sua mãe tinha, onde ela batia mais ou menos nele, próxima, sei lá, onde ela alcançava, né?
e vocês pegam e faz o cálculo aí, tá? Legal, pessoal? Isso aí é para entregar. Valeu? Abraço!